Caramba, mano, uma porrada de trabalho atrasado. Onde é que tá esse cara, velho? Ei, Samuel, levanta aí, mano. A gente tem trabalho pra fazer, hein, maluco? Qual é, cara? Tô jogando, cara. Não, pô, tem trabalho do gênio pra entregar terça, cara. Porra, todo dia. Porra, morri, Deus. Todo dia esse maluco tem um trabalho? Que porra é essa? Anda, bora levantar. Temos que falar de Hiroshima e Nagasaki, pai. Bora aí. E aí galera, meu nome é Samuel, tô aqui com o Miller e hoje a gente vai falar um pouco sobre as bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A princípio eu gostaria de falar que a gente trata do assunto aí com o máximo de respeito, a gente vai dar maior enfoque nas bombas do que em Hiroshima e Nagasaki. E no mais é isso. Dando uma leve resumida no contexto histórico para explicar o que estava acontecendo naquela época, como é que Hiroshima e Nagasaki se meteram no conflito entre os Estados Unidos e o Japão. Bom, acontece que já estava decorrendo há um tempo a Segunda Guerra Mundial e o Japão até aquele momento não estava exatamente envolvido com os Estados Unidos em guerra. Eles estavam em busca dos territórios chineses e dos recursos que essa parte da Indochina poderia advir a eles. E até o momento os Estados Unidos eram um forte apoiador. Só que quando o Japão decidiu que ia avançar um pouco mais na Indochina e ia acabar tomando parte do território americano, os americanos decidiram que iam parar de ajudar os japoneses. Que no caso, o suporte que os americanos estavam dando aos japoneses eram cerca de 80% de todo o petróleo que os japoneses tinham. Então, os Estados Unidos parar com esse fornecimento era algo que ia desbancar o Japão da guerra. Então, os japoneses tinham duas opções quando essa ameaça foi feita. Eles podiam ceder os territórios indochineses para os Estados Unidos e assim continuar com o mantimento de petróleo, ou eles poderiam tentar continuar o avanço, mas consequentemente comprar uma briga com os Estados Unidos. E eles preferiram a segunda hipótese, o que resultou em uma série de eventos até a Guerra de Okinawa. E foi onde os Estados Unidos e o Japão se enfrentaram o mais próximo possível do que seria a capital do Japão. Isso após alguns ataques navais e muitos períodos de guerra e muitas percas de militares. E aí essa guerra finalmente foi para a terra e o Japão perdeu e ficou consequentemente mais exposto aos Estados Unidos. Bom, o que acontece é que durante esse período, o presidente americano que até o momento tinha assumido estava morto. Ele teve um problema de saúde e acabou falecendo e o vice assumiu. E o vice teve que assumir essa última ordem e decidiu o que iria ser feito em relação ao Japão, uma vez que eles já estavam no território japonês. Bom, isso resultou no Projeto Manhattan, que foi uma das primeiras experimentações da bomba e o que o presidente achou que seria o melhor possível para evitar baixas do seu lado, tanto do exército americano quanto do exército de aliados, quanto para economizar tempo e forçar a rendição do Japão o mais rápido possível. E aí a gente vai explicar o resto que aconteceu agora de forma mais detalhada. Bom, continuando do dia que ele estava, baseado nisso, o presidente decidiu que era bom começar a fazer ameaças ao governo japonês para que eles finalmente entendessem que eles deveriam se render e que caso aquela guerra continuasse, a perca maior seria para o lado dos japoneses. E então houve a primeira estouro de bomba, Hiroshima. No caso, a bomba Little Boy, que foi a primeira bomba usada de forma militar. A primeira bomba de uso militar durante uma guerra. E agora, para explicar isso para vocês, eu prefiro que o meu amigo se retire e que a gente continue e prossiga do assunto a partir daqui. Bom, e aí, a partir do momento em que o povo japonês decidiu definitivamente que não iria se render e que isso chegou aos ouvidos dos americanos, houve o primeiro acontecimento de uma bomba nuclear utilizada em um período de guerra. No caso, o Little Boy. Aconteceu em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima. Bom, a bomba foi lançada por Paul Tibet no avião Enola Gay e a bomba explodiu a cerca de 580 metros do chão. E durante essa descida, após sua queda, ela gerou um enorme clarão e um pequeno sol, que devastou tudo na área da cidade, carbonizando as pessoas que não estavam no alcance da vaporização e simplesmente dizimando qualquer forma de vida dentro daquela área. Com a explosão da bomba, ficou claro que o poder americano era muito assustador e que sim, eles teriam capacidade de fazer o Japão se render naquela batalha. E o meu amigo Samuel vai explicar para vocês o que aconteceu agora, após o ataque de Hiroshima. Bom pessoal, eu sou o Samuel, meu amigo me retirou daqui agora há pouco, mas eu voltei, vou falar um pouco sobre Nagasaki. Foi
foi a segunda cidade atingida pela bomba, por outra bomba no caso, que foi a Fat Man. Aconteceu com um intervalo de tempo de 3 dias. Aí você, meu jovem gafanhoto, meu aluno do futuro, você se pergunta, por quê? Por que esse intervalo de tempo nos ataques das bombas? Bom, enfim, acontece que os japoneses não acreditavam que os Estados Unidos tinham outra bomba, entende? Então eles não quiseram se render, só que aí os caras foram o quê? Foi lá e tacou uma bomba mais forte ainda. A Fat Man era feita de plutônio, matou cerca de 40 mil pessoas imediatamente e 30 mil pessoas nos anos seguintes. Uma pequena curiosidade, Nagasaki não estava planejada para o ataque, ela foi atacada meio que de segunda opção, porque Kokuro amanheceu cheio de nuvens, então os caras viram que não ia dar muito bom tacar uma bomba ali. Poderia pegar errado, poderia não ter tanta eficiência quanto teria se fosse corretamente, entendeu? Então eles foram para a segunda opção, que é Nagasaki. Não estava nas favoritas, mas tacaram a bomba lá. No mais é isso. Nagasaki é uma cidade símbolo do catolicismo, entendeu? O catolicismo lá é muito forte. Eles têm catedrais e essas coisas. Enfim. No mais é isso, pessoal. Tamo junto. Bala. Bom, vamos lá. E aí você deve estar se perguntando, depois de toda essa teoria e depois de toda essa história, o que é uma bomba? Bom, uma bomba nuclear nada mais é do que basicamente um pequeno laboratório. Ele é um aparelho muito grande, uma bomba, pelo menos a Little Boy, durante o período de Hiroshima, tinha cerca de 4 toneladas de massa. Bom, ela basicamente era composta de um átomo de urânio extremamente instável em seu interior, que logo em seguida foi bombardeado, após seu lançamento, por uma quantidade considerável de nêutrons. O que acontece basicamente é que depois de uma altura de 450 metros mais ou menos de liberação, a bomba e os nêutrons, no caso os nêutrons e o átomo de urânio, entraram em choque. Isso causou uma liberação tremenda de energia, instantaneamente, que era nada mais nada menos do que equivalente a um pequeno sol, pelo menos para quem estava no momento, uma vez que a pessoa via um clarão e a partir disso apenas uma temperatura muito alta e basicamente vaporização de tudo ao seu redor. Porque, como já foi citado anteriormente, tudo que estava na área de alcance da bomba na cidade de Hiroshima foi basicamente vaporizado. E o que não foi vaporizado instantaneamente foi carbonizado logo em seguida, por estar em volta, ou foi extremamente afetado pela radiação. No caso, pelos raios gama e pela bombardeação de nêutrons. O que acontece é que depois dessa bomba, da explosão da bomba, a partir do epicentro foi gerado um cogumelo de cerca de 18 km de altura. O que é basicamente uma grande nuvem de destroços e no geral, da queima do que foi causado pelo destroço da bomba. Basicamente, uma bomba nuclear é um átomo extremamente estável, normalmente radioativo, para não dizer sempre, que é bombardeado por uma quantidade muito grande de nêutrons. Bom, para vocês terem um exemplo, as primeiras bombas que foram utilizadas de forma militar tinham cerca de, pelo menos o Little Boy, de 15 quilotons de potência. Bom, 1 tom é equivalente a uma TNT. Quilo é equivalente a 1000. Então 15 quilotons é equivalente a nada mais, nada menos do que 15.000 TNTs. Uma coisa seria se 15.000 TNTs explodissem uma do lado da outra, uma vez que ocuparia um grande espaço. Mas isso você tem que considerar que era uma bomba de 4 toneladas, um espaço completamente comprimido, com que seria um poder que não poderia ser considerado para a tecnologia da época. Então faz muito sentido o Japão achar que não era possível que os Estados Unidos possuíssem outro daquela arma, uma vez que esses 15 quilotons de potência foram todos dissipados ao mesmo tempo sobre o mesmo lugar de uma maneira muito rápida. Um ataque que levaria horas para se realizar normalmente foi realizado em alguns instantes, uma vez de que o ataque a Hiroshima não durou meia hora. Bom, diferente do Little Boy, a Fat Man carregava plutônio 239. Ela possuía cerca de 4 toneladas e ela tinha o poder quase 2 vezes maior do que a Little Boy, tendo em vista que ela possuía 21 quilotons de TNT. 21 quilotons de TNT. Então é uma parada que,
além de de ser uma explosão muito grande, ela não é só momentânea. Ela pode seguir por anos, pessoas morrendo por conta da radioatividade, que é muito alta também. Bom, e basicamente essas foram as únicas 2 vezes em que de verdade bombas atômicas foram utilizadas em combate durante o período de guerra. E devido a isso... Não, mas a minha é atômica, a bomba é atômica mesmo. A nossa. Bom, acontece que essas ogivas nucleares ou bombas atômicas foram as únicas 2 utilizadas em combate durante toda a história da humanidade. Tanto que a Segunda Guerra Mundial foi o conflito disparadamente com o maior número de percas em toda a nossa história. Bom, acontece que ultimamente, pelo menos atualmente, nós temos alguns países que possivelmente poderiam possuir esse tipo de armamento, além da própria União Soviética e dos Estados Unidos, cronologicamente falando, já possuírem. E países como Israel, por exemplo, e alguns países alemães têm essa probabilidade e essa suspeita de possuírem. Mas no geral... A União Soviética não existe mais. Caralho. No caso, atualmente, a Rússia, tá? Não existe mais União Soviética. A Rússia é a atual portadora de possíveis ogivas nucleares, que nós já sabemos um pouco da ameaça, uma vez que isso foi algo que aconteceu nos anos de 1900. Bom, galera, é isso. Esse foi nosso vídeo sobre Hiroshima e Nagasaki, as bombas nucleares. Não se esqueça de se inscrever no Exoticamente Falando, que é o nosso canal aqui. É isso, família. Muito obrigado pela atenção, tá? A gente vai melhorar os vídeos daqui pra frente. Espero que vocês continuem nos ajudando, dando essa força aí. E é isso, valeu. Se cuida. Amém. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.